O capítulo que leremos é o 15, Êxodo, capítulo de número 15, verso 22. Verso 22. Eu não sei se é possível, mas não dá para ver a Analian, continua tocando ali. Dá para ver ela? Senta o dedo no like, para Deus fazendo companhia. Obrigado, viu? Nas igrejas onde eu vou, eu sempre mando aplaudir, né? Agora aqui não dá para ouvir o som, então mete o dedo no like, no joinha, no coração, para que Deus possa abençoar a vida da querida irmã Analian, que está me ajudando aqui esta manhã. Os que achou aqui, diga amém. E aí manda um joinha. 15, verso 22. Diz assim, nossa, já ia me esquecendo. Um beijo, Daniela, minha esposa está em casa. Quase esqueci, quase morri. Verso 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. E o povo contra Moisés murmurou, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali, neste lugar amargo, deu-lhes Deus estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Verso 26. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam, descansaram junto das águas. Heródoto disse que o Egito é a fonte do Nilo. A origem do país do Egito, na crença dos egípcios, é o rio Nilo. Tanto as pessoas, como animais ou objetos que ali existiam neste período bíblico, para os moradores do Egito, possuíam uma alma. Ou seja, não existia nada inanimado. Para os egípcios, todo animal, objeto, se tornara vivo por possuir uma alma, e por conta disso, a idolatria era algo comum dentro do país do Egito. Eles adoravam a todo tipo de objeto, a todo tipo de animal e a todo tipo de coisas, sejam rios, sejam árvores, pássaros, sol, lua, estrelas. O povo hebreu foi para o Egito a convite de José, e no Egito eles receberam estas influências culturais, influências sociais, porque lá eles viveram por 400 anos. Foram 400 anos em que eles passaram por tempos de paz,
porque quando entraram vão morar num termo chamado Gozém, e uma das significações dessa palavra é lugar de tranquilidade. No entanto, ao passar do tempo, eles vão ter as suas mãos, entre aspas, algemadas, porque eles vão viver sob pressão do Egito. Levantou-se um novo líder que não conhecia a Deus, e também não conhecia o Deus de José. E por não conhecer o Deus de José, eles passaram a humilhar este povo, porque temiam o crescimento deste povo dentro da pátria do Egito, e temendo, imaginava que o povo do Egito se associaria a outros povos e tomaria a terra do Egito, que era uma terra próspera, rica e maravilhosa. Como Heródoto dizia, o Egito procede do Nilo, e as riquezas que existiam no Egito, e existem até hoje, fez com que Faraó e todo o seu povo pensasse desta forma, porque o Egito avançou além do seu tempo e da sua época. Construções, monumentos, palácios, barcos, riquezas. E o medo de Faraó era que este povo, que era pouco, 70 famílias, que entraram lá, tomassem a terra do Egito. O que Faraó não compreendia é que este povo carregava uma promessa no coração e na alma deles, que eles possuiriam uma terra que manava leite e mel, e que apesar da riqueza do Egito, não era esta terra que Deus havia preparado para aquele povo. Apesar do Egito ser rico e abundante, ser fértil, próspero, além do seu tempo, Deus trazia uma mensagem através dos seus pais para o coração daquele povo: não é esta terra que vocês vão habitar. A terra que eu tenho para vocês está além do deserto. A terra que eu tenho para vocês mana leite e mel. E lá vocês não vão adorar sol, vocês não adorarão a lua, vocês não adorarão as estrelas do céu, vocês me adorarão porque eu sou o Criador de todas as coisas que existem no universo. Este povo que entrou na terra do Egito, Deus prometeu a Abraão dizendo: vocês irão para o Egito, ficarão lá por 400 anos, mas não temam, porque é eu que conduzi vocês para lá. Lá vocês serão escravos, mas enquanto vocês estiverem debaixo da minha promessa, vocês não vão morrer. Apesar do Egito ter o símbolo do mundo para o povo hebreu, o Egito era o símbolo do necessário. Era necessário eles irem para o Egito, porque no Egito Deus iria enriquecer eles. No Egito Deus iria preparar eles. No Egito eles experimentariam milagres extraordinários de Deus. E enquanto eles estivessem debaixo dos 400 anos de Deus, nem praga, nem morte, nem nada que o Egito pudesse fazer contra aquele povo poderiam os destruir, porque eles estavam guardados por causa de uma promessa que Deus havia feito aos seus pais. Este povo que ficou no Egito por 400 anos e sofreu influências culturais e sociais, começou a clamar a Deus num tempo de muita dificuldade, porque eles passaram por pressões, por crises, comeram o pior da terra, saíram de Gozém, do lugar de tranquilidade, o tempo passou e eles passaram a sofrer muito. Construíram de graça, não tinham salário, comiam do pior da terra. E o que gritava na mente, no coração daquele povo era: Deus visitará vocês e Deus tirará vocês daqui. E esta mensagem de José, um dos teus heróis, fez com que os pais transmitissem aos filhos estes que nasceram no Egito, mas que não tiveram grandes experiências com Deus como seus pais. Este povo cresce no Egito só ouvindo falar quem é Deus. Eles conheciam Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como Moisés, quando vai ter a primeira experiência com Deus aos 80 anos de idade,
Moisés sabia e conhecia o seu chamado, porém ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas quando Deus se apresenta para ele na sarça, Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus de teus pais. Os teus pais não contaram que Jacó viu anjos que subiam e desciam e ouviu uma voz que abençoaria a sua descendência? Você não ouviu que Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: sai dos caldeus? Você não ouviu dizer que o seu avô Isaac ouviu a voz de Deus e Deus o livrou de cima do altar, apresentando um substituto e abençoando a sua geração? Não lembra? Eu sou este, o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Eles clamavam a Deus no deserto, mas não sabiam quem era esse Deus. E a única coisa que eles pediam é: Deus nos tira daqui, porque este lugar tem muita opressão, este lugar tem muita humilhação, estamos sendo machucados aqui, não temos um bom alimento para comer, chegamos para descansar, mas estamos sofrendo aqui. E deles começaram a clamar: Deus, envia-nos um libertador. E Deus visitou Moisés, e na sarça ardente, Deus falou com ele dizendo: diga àquele povo, quando eu chegar lá, diga que eu sou o que sou, e eu serei aquilo que eles precisarem que eu seja. Moisés desce ao Egito, e através de Moisés, Deus vai enviar 10 pragas. 10 pragas para humilhar os deuses do Egito. E a última praga que Deus vai enviar é a praga da morte dos primogênitos. Aqui na morte dos primogênitos, eles vão celebrar o que estamos celebrando hoje, a noite da Páscoa. Eles estão prontos para sair do Egito, prontos para sair do tempo de pressão, de humilhação, de angústia e de escravidão. Eles estão prontos para romperem com o Egito, mas antes de romperem com o Egito, eles precisam participar do Cordeiro. Aí Deus diz para eles: hoje é o primeiro mês, então faça o seguinte: mata um cordeiro dentro da casa com a sua família e comam do cordeiro, e nos umbrais da porta passe o sangue. Quando eu passar, eu não permitirei que o destruidor entre. O destruidor vai passar, mas não vai danificar vocês. Mas todos aqueles que não tiverem a marca do sangue nos umbrais da porta, os primogênitos, sejam de homens, sejam de animais, morrerão todos. E aquele povo está eufórico, prontos para saírem de lá. E eles saem do Egito apressadamente. Eles não olham para trás, eles não pensam, porque o que está na memória deles é o tempo de sofrimento. Mas Deus está dizendo: a partir do momento que você participar do Cordeiro, será o primeiro dia da sua vida. Deus está mandando dizer para alguém: esqueça dos tempos difíceis que você viveu no mundo, porque quando você se envolve com o Cordeiro dentro da casa, Deus está dizendo: é o primeiro dia da sua vida. E a partir de hoje você vai começar a contar: faz 30 dias que eu saí do Egito, 30 dias que eu saí do mundo, 30 dias que eu saí das drogas. E aquele povo que está rompendo com o Egito, só rompe porque se envolve com o Cordeiro e coloca o sangue nos umbrais da sua porta. Eles saem apressadamente porque estão alegres. E eles partem em direção ao deserto. Isso é estranho, porque quando eles olham para trás, eles verem riquezas, eles verem coisas grandiosas, mas eles estão partindo rumo a um lugar que só tem areia. Mas eles partem acreditando na promessa: do outro lado tem uma terra que mana leite e mel. No entanto, quando eles estão partindo, Deus não deixa eles partirem sozinhos, porque Deus vai ser para aquele povo uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem de proteção durante o dia. Mas quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles se sentem sem saída. Eles participam do Cordeiro, se envolvem com o sangue. E o texto diz que quando os seus filhos, no tempo da Páscoa, quando seus filhos no futuro perguntarem: que culto é este vós? Vocês dirão: esta é a Páscoa do Senhor. E posteriormente, ao ouvir isso, o povo o adorou. Então eles adoram a Deus, participam do Cordeiro, tem o sangue na vida deles, partem em direção ao deserto e se sentem sem saída. Mas aqueles que se envolvem com o Cordeiro tem poder de abrir portas aonde não tem parede. Sem saída. O texto diz que Faraó vai atrás deles.
quantas vezes, depois de você vir para a casa do Senhor, se envolver com a palavra do Senhor, se envolver com o cordeiro, com o sangue, você se sentiu assim sem saída. E não tendo para onde ir, você ouviu o ruído do Egito vindo atrás de você novamente. Quantas vezes você não se sentiu tentado a voltar a fazer aquilo que fazia no passado? Aquele povo olhando para o Mar Vermelho e ouvindo o ruído do exército inimigo vindo atrás, começaram a murmurar e a dizer: Moisés, nos trouxe para cá para morrer? Mas Deus manda dizer algo para você: o cordeiro morreu no seu lugar e você não vai morrer. Vou te dar 10 segundos para pensar nisso. Ainda que você esteja sem saída, Deus manda dizer: você não vai morrer, porque você faz parte desta família espiritual. Ele morreu por você. Não pense que o Egito vai abandonar você e deixar você ir em paz. Ele sempre virá atrás de você para tentar te trazer de volta. E neste tempo difícil é normal murmurarmos. O povo começa a dizer: nos trouxe para cá para morrer, era melhor estarmos no Egito. Mas existem 2 tipos de pessoa diante do Mar Vermelho: aqueles que murmuram e aqueles que levantam os olhos para cima. Glória a Deus. Neste tempo difícil, Deus manda dizer para alguém que está me ouvindo: levante os teus olhos. Ouve a palavra de Moisés: ainda hoje vocês verão diante dos teus olhos o livramento de Deus. Está sem saída? Deus manda dizer para alguém: Deus vai te mostrar a saída. Olha para cima. Existe um lugar escondido aonde você pode falar com Ele e Ele te ouvir. Não é tempo de você murmurar, não é tempo de você dizer: o deserto é ruim, não tem saída, eu vou voltar. É tempo de você levantar os olhos para o céu, porque você vai ouvir a voz de Deus dizendo: manda o povo marchar. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma direção para você. Você está ouvindo o barulho das carroças de Faraó. Ele está vindo atrás de você para te destruir e para te levar do lugar onde você saiu. Mas Deus está dizendo para você: não olhe para trás, não murmure, não abre a sua boca, só levante os teus olhos para cima, porque a saída está diante dos teus olhos. Glória a Deus. Celebre a Deus, porque Deus tem uma saída para você. Moisés toca nas águas, e o texto diz que as águas se abrem. Isto é lindo, porque eles vão romper com o Mar Vermelho, com o cordeiro do lado de dentro, o sangue nos umbrais da porta. E quando eles chegam do outro lado, Deus fecha a porta com o seu inimigo do lado de dentro. E o texto diz que todo o exército de Faraó é destruído. Percebe? Eles estão perto da morte, saíram da escravidão, e agora veem diante dos teus olhos o livramento de Deus. Eles ficam tão alegres, tão felizes, que eles vão cantar. Moisés começa a compor uma canção de felicidade, e o texto diz: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar cavalo e seu cavaleiro. Moisés está cantando, Arão está cantando, o povo está cantando. As mulheres começam a olhar para Moisés cantando e começam a arrancar das tuas sacolas e das tuas roupas seus tamboris e começam a dançar de felicidade. Por que dançam? Porque Deus matou os teus inimigos diante dos teus olhos. Por que dançam? Porque as armas dos inimigos daquele povo foi destruída no Mar Vermelho. Deus vai destruir diante dos teus olhos os teus inimigos.
E os teus inimigos não são pessoas. O seu inimigo é esse vício. O seu inimigo é estas drogas que te oprime. O seu inimigo é este mal que te afronta. O seu inimigo é esta depressão que não te deixa dormir. Deus está mandando dizer que o inimigo será destruído. E quando ele for destruído, você será movido de uma alegria intensa que você vai começar a dançar na presença de Deus. E vai cantar. Cantarei ao Senhor sumamente, porque Ele derrubou dentro do mar vermelho Faraó e os teus cavaleiros. Porém, eu tenho algo para dizer. Eles estão felizes. E quem quer sair do ambiente de felicidade? Ninguém. Eu não sei quanto tempo aquela festa durou. Se 3 meses, se 3 dias, se 3 horas. Mas dá para ver no sorriso daquele povo, ou no rosto daquele povo, muita felicidade. O tempo de choro acabou. Valeu a pena se envolver com o cordeiro. Valeu a pena passar o sangue nos umbrais da porta e sair do Egito correndo em direção ao deserto. Porque nós vimos diante dos nossos olhos milagres extraordinários. Eles começam a lembrar enquanto cantam e dançam das pragas que caíram no Egito, mas não tocaram em seus corpos. Eles viram as plantações dos egípcios serem destruídas, mas eles olham para as suas sacolas cheias de frutas. Eles lembram dos animais dos egípcios serem destruídos, mas eles olham para o seu povo e vê os animais, crianças, homens, prata, ouro, bronze. Deus tira eles do Egito ricos, e eles estão celebrando a Deus pela vitória que Deus dá diante dos teus olhos. Porém, nem tudo é alegria. A vida com Deus não é só cântico, não é só dança e não é só livramento diante dos olhos. Deus olha para aquele povo e diz: Moisés, manda o povo caminhar. E o povo sai do lugar de danças, de festas e parte. E eles caminham 3 dias. 3 dias andando no deserto, e o texto diz que eles não encontram água. Estão sedentos. Estão cansados. Aí o texto diz que eles chegam num lugar. Um lugar que não tem nome. Mas que eles vão tematizar o lugar como Mara. Porque o texto diz: chegaram a um lugar aonde não puderam beber águas. E estas águas eram amargas. E por isso chamou o seu nome Mara. Existem lugares que nós nunca lembraremos. Até lugares que nos trouxe muita felicidade. Mas existem ambientes que nos marcarão, que a gente lembrará pelo nome. Lembra daquele ano, daquele acidente? Lembra do ano que perdemos aquela pessoa? Porque amarguras nos marcam. Nos marcam tanto que nunca mais esquecemos. Alguém que te traiu, alguém que te feriu. Você lembra o nome, o sobrenome, e se bobear sabe até o CPF. Mas momentos de alegria esquecemos quando um tempo difícil surge 5 minutos depois. Um elogio é esquecido, mas uma falha é lembrada para sempre. E Deus está dizendo que aquele povo caminhou, e esse caminho de 3 dias, a sede foi tão intensa que eles se esqueceram que estava dançando, celebrando que Faraó morreu, que o exército foi destruído. E agora começam a murmurar: Moisés, vamos morrer de sede. Aquele povo murmurando. Porém, Moisés vai nos dar uma lição. Sempre existe 2 tipos de pessoa no tempo de amargura. Moisés levanta os olhos para cima e diz: Deus. Enquanto aquele povo murmura, eles não enxergam o que Moisés enxergou. Tem uma palavra para você, se você puder lembrar disso. Não permita que um tempo de amargura tape a sua visão. Não permita que os tempos de dores não te permita enxergar o livramento. Enquanto eles murmuram, eles não percebem. É só um galho.
Quantos deles pisaram em cima? Ou olharam aquela árvore como seca? Porém, quando Moisés ouve aquele povo gritando, ele levanta os olhos para cima e diz: Deus, Tu és o mesmo que nos livrou de Faraó. Tu és o mesmo que nos livrou do Egito. Tu és o mesmo que abriu o mar. Tu és o mesmo que nos acompanha esses 3 dias de sofrimento como coluna de fogo e como nuvem. O Senhor não ficou no Egito. O Senhor caminha conosco. E neste tempo de amargura Tu estás aqui. E quando Moisés clama, Deus diz: pegue o lenho e lança nas águas. Existirão tempos amargos. Mesmo que você se envolva com o cordeiro, existirão tempos de amargura. E estamos vivendo quase 2 anos. Quando parece que vai ficar tudo normal, é mais 3 dias de deserto. Quando parece que vai ficar tudo tranquilo, encontramos as águas são amargas. Mas Deus está dizendo: eu sou aquele que pode transformar a sua amargura em doçura. Não se esqueça do que seus pais disseram para vocês. Vocês têm uma promessa de Deus, e no deserto vocês não morrem. O texto diz que neste lugar de amargura, Deus deu para eles estatutos e ordenança. No tempo da amargura, Deus instruiu eles. Preste atenção. Preste atenção no que estamos vivendo a cada dia, a cada minuto que estamos vivendo um tempo tão diferente. Deus está nos ensinando alguma coisa. Cada perca, a cada problema que você enfrenta, silêncio. Se for falar alguma coisa, fale com Ele. Se você se sentir sem saída, Ele vai abrir diante dos teus olhos uma porta. Talvez você está esperando grandes coisas, mas Deus está dizendo: só me clama, porque um galho seco pode te dar livramento. Aleluia. Você está esperando o quê? Um empresário? Você está esperando o quê? Uma barra de ouro? Deus está mandando dizer: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu sou a porta de saída para a tua vida. Eu sou aquele que não permitirá a morte entrar na sua casa. Sou eu. Então não murmure a homens. Levante os teus olhos e clame, porque o líder já nos ensinou, diante do mar vermelho, o que temos que fazer: levantar os olhos, tocar nas águas. Nosso líder nos ensinou, no maior tempo de aflição que ele viveu, a ficar como ovelha muda. Não é tempo de murmurar. A Torá classifica a murmuração como uma doença de lepra. E a doença de lepra é a doença mais contagiosa que existe. Os judeus conhecem como Lashon Hará, a língua do mal. Mas Deus está dizendo que aqueles que falam com Deus no tempo da aflição encontrarão descanso. Para terminar, Deus dá a última mensagem para eles. Olha, está vendo as águas doces? Bebam, desfrutem o tempo da amargura de águas doces. Vocês vão caminhar no deserto aqui, e não pensem vocês que será só mar vermelho aberto. Vocês enfrentarão tempos de amargura. Mas lembre-se que se vocês me clamarem, até a rocha vai verter água. Lembre-se que se vocês me clamarem, eu vou mandar pão do céu para saciar a sua fome. E deixa eu lembrar vocês, se vocês guardarem tudo o que eu estou dizendo para vocês, tudo,
tempo de amarguras existirão, mas pragas que vocês viram no deserto, ou melhor, no Egito, nunca mais. Amargura sim, pragas não. Tempos difíceis sim, pragas não. O texto prossegue dizendo que eles partem, e eu acho muito bonito esse último verso, verso 27, que eles vão para Elim, e o texto diz que ali havia 12 fontes de águas. Quando eles chegam no Egito, eram quantas tribos ou famílias? 12, representada por 70 pessoas. 12 e 70. É uma mensagem que Deus está dando àquele povo. Eu tenho uma fonte de água para cada um de vocês. Rubem, tem uma fonte de água para você. Sacar, passou pelo Egito, chegou diante do Mar Vermelho e se sentiu sem saída. E Sacar, tem uma fonte de água para você. E aí, Judá, foi difícil? Ouviu os conselhos de seu pai? Permaneça na fé dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Passou pelo Mar Vermelho, viu as pragas no Egito. Tu não foi destruído, né? Eu tenho uma fonte de água para você. 12 palmeiras. Quando eles olhavam para aquelas palmeiras, eles lembravam de seus pais. É verdade que os meus pais me ensinaram. É verdade o que Judá disse, Sacar disse, Dan disse. É verdade o que Levi disse. É verdade o que os meus pais pregaram para mim desde a infância. Que Deus um dia nos dará descanso das pragas, dará descanso das pestes, dará descanso das percas. Tem uma palavra de Deus para você. Em Elim, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Deus tem um lugar de descanso para você. Ainda que o mal atinja alguém que está perto de você, Deus manda dizer para você, ainda que você já tenha perdido alguém nesse tempo difícil, Deus manda dizer para você, Deus tem uma fonte de descanso para quem foi. Está diante de Deus agora, celebrando e dançando, e daqui a pouco nos encontraremos. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus tem um lugar de descanso para nós. Um descanso para uns, já está na eternidade, mas Deus tem descanso para nós nesse tempo também. Porque esta palavra é profética para quem ouve. Está doendo demais, mas Eli está logo ali. Quando você chegar lá, terá memorial para você lembrar do tempo difícil, mas você não vai lembrar chorando, você não vai lembrar das águas amargas, você vai se lembrar saciando, que terá tempos de amargura, mas pragas nunca mais. Senhor Jesus, nós te louvamos esta manhã, nós te glorificamos esta manhã, e nós não vamos murmurar no tempo difícil. Nós não iremos murmurar no tempo de turbulência. Nós não iremos murmurar no tempo de angústia. Ainda que o tempo que estejamos passando seja difícil, nós levantaremos os nossos olhos para cima, porque é daí que vem o nosso socorro. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Faça as tuas palavras se cumprirem na vida de alguém esta manhã. Deus, se alguém está passando por momentos de dificuldade física, por conta desta Covid, por conta de outras doenças que existem, o Senhor disse que o Senhor é o Deus que nos sara.
Não permita que ficamos doentes psicologicamente nesse tempo. Porque pior do que a doença física é a doença da mente. Há pessoas que estão ficando loucas. Há pessoas que não saem de casa. Há pessoas que estão perdendo o equilíbrio da vida. Há pessoas que não veem os seus filhos. Não abraçam mais. O medo está tomando conta de uma forma tão intensa. Mas o Espírito de Deus nesta manhã vai entrar dentro desta casa e vai curar estas pessoas desta doença mental que está tomando conta da humanidade. Te louvamos esta manhã. Sentimos falta, Senhor, de calor humano. O mundo precisa de equilíbrio. Que as pessoas parem de gritar nas redes sociais, brigarem feito loucas, murmurarem, mas que aqui, Jesus, nós encontremos descanso, paz para nossa alma. Porque aqui está a fonte de água de Eli. Essa fonte pode saciar a tua sede. Eis aqui o que você precisa para a sua vida. Eis aqui o que você precisa levar para a sua casa. Leia com os teus filhos, sentado na cama, andando pelo caminho. Fale para eles que no tempo de sofrimento Jesus sofreu calado. Ele padeceu, ficou com o rosto desconhecido, mas ao terceiro dia ressuscitou brilhante como o sol. E as paredes não pôde segurá-lo, nem as portas fechadas impediram que ele entrasse. Deus manda dizer para alguém que nesse tempo difícil tu verás o livramento de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Acho que eu demorei hoje.